Havendo número legal sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente reunião extraordinária. Solicito ao vereador Elias para proceder à leitura de um texto da Bíblia. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, servidores desta Casa de Leis e nossa comunidade que nos prestigia, representado pelo nosso amigo Preguinho. Quero fazer a leitura da carta de Tiago, no capítulo de número 3, que na sua epígrafe traz força e perigo da língua. Muitos irmãos, meus irmãos, não se façam todos de mestres. Vocês bem sabem que seremos julgados com maior severidade, pois todos nós estamos sujeitos a muitos erros. Aquele que não comete falta ao falar é homem perfeito, capaz de pôr freio ao corpo todo. Quando colocamos freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam, nós dirigimos todo o corpo deles. Vejam também os navios, são tão grandes e empurrados por fortes ventos. Entretanto, por um pequenino leme, são conduzidos para onde o piloto quer levá-los. A mesma coisa acontece com a língua. É um pequeno membro e, no entanto, se gaba de grandes coisas. Observem uma fagulha, como acaba incendiando uma floresta imensa. A língua é um fogo, o mundo da maldade. A língua colocada entre os nossos membros contamina o corpo inteiro, incendeia o curso da vida, tirando a sua chama da geena. Qualquer espécie de animais ou de aves, de répteis ou de seres marinhos são e foram domados pela raça humana, mas nenhum homem consegue domar a língua. Ela não tem freio e está cheia de veneno mortal. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à imagem de Deus. Da mesma boca sai bênção e maldição. Meus irmãos, isso não pode acontecer. Por acaso a fonte pode jorrar da mesma mina água doce e água salobra? Meus irmãos, por acaso uma figueira pode dar azeitonas e uma videira pode dar figos? Assim também é a fonte salgada, não pode produzir água doce. Amém. Para discutirem sobre a ata da sessão anterior. Ninguém querendo fazer uso da palavra, fica aprovada a ata do dia 13/7/2020. E solicito que a assessoria recolha as assinaturas para a ordem do dia.
Na ordem do dia temos, em primeira discussão e votação, o projeto de lei complementar número 22/2020, de autoria do Executivo súmula. Acrescenta os incisos 5º e seguintes ao artigo 109 e o artigo 109A, a lei complementar número 14/2020, de 28 de abril de 2020, e da outras providências. Está em discussão. Com a palavra, vereador Elias. Senhor presidente, senhora vereadora, demais vereadores. Senhor presidente, esse projeto que chegou aqui para exame desta Câmara de Leis é um projeto assim, muito importante, porque, na verdade, hoje o município de Colorado ele acaba assim, apresentando alguns entraves para a abertura de algumas empresas. Algumas empresas, por exemplo, que são prestadoras de serviços, elas não podem assim, ser localizadas ou ser instaladas em algumas zonas, né, do nosso município. E, na última vez que nós fizemos a revisão do nosso plano diretor, nós acabamos não contemplando situações como essa. Então, para você ter ideia, né, uma pessoa que abra uma empresa, um microempreendedor individual, que ele faça serviço na sua casa, né, como, né, com um computador, ou mesmo um arquiteto, um engenheiro, né, que presta assim, serviços intelectuais, e ele faça esse trabalho pela internet, ele não consegue o alvará de localização e, por consequência, não consegue, né, fazer todo o trabalho que se exige assim, da sua profissão. Então, para que, né, seja vencida essa barreira legal, né, que apresenta alguns problemas, esse projeto de lei ele vem para resolver esse problema, para ser permitido que todas as empresas, em qualquer área, né, de atividade, que seja prestação de serviço, que seja para uso exclusivo, né, de correspondência, eles possam, né, se instalar desta forma. E a outra modificação que é feita, né, no Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural é com relação também à criação deste conselho. A lei anterior, né, rezava que nós tínhamos apenas 4 representantes. E agora, né, está sendo feita uma ampliação, onde estão sendo indicados, né, ou haverá representação de 14, né, representantes da nossa comunidade. Então, né, nos casos que houver omissão, este conselho, né, que é o Conselho de Desenvolvimento Urbano e Rural, ele estará composto a partir, né, da aprovação desta lei, caso essa Câmara entenda dessa forma, em vez de 4, né, porque, na verdade, quando nós temos 4 pessoas para decidir sobre um determinado assunto, e se 2 forem favoráveis e 2 contra, acaba chegando a um impasse. Então, né, nessa situação, né, fica muito mais fácil, acaba tendo aí uma representatividade maior da nossa comunidade e, né, fica aqui organizado, né, de uma forma assim, mais eficiente. Então, na verdade, esse projeto ele vem para somar, para dar uma liberdade econômica maior para as nossas empresas, que tanto sofrem, né, com burocracia. Até, inclusive, há pouco tempo atrás, eu vi um caso de uma empresa que a pessoa ela prestava serviço de digitação e foi solicitado que na casa dela passasse por uma vistoria do bombeiro que se instalasse alguns, né, extintores de incêndio, que acaba sendo absurdo. Então, é para que situações como essas não venham a acontecer mais, que esse projeto de lei foi encaminhado à Câmara. Está em discussão. Vai para a votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Caso contrário, levante-se. Aprovado por unanimidade. Em primeira discussão e votação, temos o projeto de lei número 3080/2020, de autoria do Executivo súmula. Dispõe sobre a alteração do inciso 2º do artigo 4º da lei número 2860/2020 e da outras providências. Está em discussão. Com a palavra. Com a palavra, a vereadora Rose. Senhor presidente, vereadores, aos funcionários e amigos que estão frequentando essa Casa de Leis hoje acompanhando nossos trabalhos. Senhor presidente, eu como presidente de comissão, há pouco, em reunião com todos os nobres vereadores, mencionei o meu posicionamento referente a esse pedido, né, de alteração de prazo. Nós sabemos que o plenário é soberano e, mais do que justo, o plenário decidir o rumo que toma todos os projetos que nessa casa é discutido.
Eu peço a suspensão, senhor presidente, desse projeto, para que nós possamos analisá-lo de uma forma mais coerente e mais precisa, porque, diante da mensagem que veio do Executivo para que nós possamos alterar esse prazo de 1 para 2 anos da faculdade, vale lembrar que, uma vez que esse projeto entrou nessa Casa de Leis, foi por unanimidade que ele foi aprovado, diante dos termos todos mandados pelo Executivo. Certo, senhor presidente? Dia 16 passado foi feita uma licitação. Na sexta-feira eu entrei no portal da transparência e eu não encontrei nenhum dado referente à licitação desse referido projeto, vereador Antônio Carlos. Eu entrei em contato com o advogado da prefeitura, vereador Marcelo, o qual ele falou assim: Rose, eu vou responder para a Câmara, tá, os dados que você está me questionando. Eu questionei o porquê que não tinha nenhum dado no portal da transparência referente a essa licitação. A resposta foi que a licitação deu-se, vereador Leonardo, porque a licitação deu deserta, vereadora Elisa, obrigada. Deu deserta, justificando esse prazo de 1 e não 2 anos para a adequação dessa faculdade. Diante disso, diante da mensagem que foi mandada para essa Câmara, foi determinada que, na mensagem diz, que esse prazo é determinado pelo MEC. Entrando em contato com o jurídico dessa Casa de Leis, nós puxamos a portaria normativa número 23, senhores vereadores, de 21 de dezembro de 2017, para ser mais precisa, artigos 71 e 74 do regulamento do MEC, onde nós não encontramos nenhuma disposição dizendo que o processo de credenciamento de campus terá que ser no mínimo de 2 anos. Nós não encontramos nenhuma, dentro dessa normativa do MEC, nós não encontramos. Eu não estou aqui dizendo que sou contra ou a favor, muito pelo contrário, porque eu votei a favor, eu quero que essa faculdade venha para Colorado. Só que eu achei estranho o porquê dessa alteração de prazo. Porque foi aprovado de acordo com o que o prefeito fez. E por que agora, senhores vereadores, essa alteração? E na mensagem veio dizendo que estava dentro da normativa do MEC. E não está, vereador, dentro da normativa do MEC. Não tem nada disso. A não ser que a instituição de ensino tenha sido penalizada pelo MEC. Se a instituição de ensino tiver sido penalizada pelo MEC, aí sim. Portanto, senhores, peço, senhor presidente, a suspensão desse projeto de lei para que nós possamos, em um outro momento, poder estar verificando mais coerentemente esse projeto para que a gente possa ser votado aqui. Porque eu não consigo ver ele como caráter de urgência. Porque a concessão desse projeto, a concessão dessa faculdade de Colorado, não é gratuita, senhores. A concessão é onerosa. Por quê? Porque ela determina que a faculdade tem que ter a cota de bolsistas em troca do aluguel. Nós assinamos isso. Então, ela não é gratuita, ela é onerosa. Não precisa, independente se é ano político ou não, nós não precisamos ter urgência para aprovar esse projeto. Nós precisamos analisar, ser coerente e fazer o que é certo e o que é coerente para Colorado e para o nosso município. E para todos os alunos que se favorecerão dessa faculdade. Muito obrigada, senhor presidente. Está em discussão. Então, nesse momento, eu vou, como a nobre vereadora, presidente da comissão, pediu suspensão, eu vou colocar em votação no plenário para que o plenário decida, né? Se pela suspensão ou não. Então, nesse momento, quem for favorável à vereadora, fique como está, caso contrário, levante-se.
Deu empate, eu vou desempatar com a vereadora, porque eu não vejo prejuízo ao prefeito deixando para ser analisado e votando posteriormente. Então, está retirado de pauta. Retiro da pauta da sessão extraordinária de amanhã o projeto complementar de lei número 22/2020 e passo esse projeto para a próxima sessão ordinária. Então, amanhã não tem sessão extraordinária. Está encerrada a sessão. Tem sim, né? Da outra. Não tem. Eu estou passando para... o que da internet que votou em primeira votação, vota na próxima ordinária já. Já vota. Então, amanhã está suspensa a sessão de amanhã e está encerrada a sessão.